Continuando, vou falar sobre os gessos, que são utilizados para a confecção dos modelos após a realização das moldagens. Eles são classificados por tipo, conforme a sua precisão, para as diversas modalidades de trabalhos protéticos. Então, se eu vou precisar de um modelo que me dê mais precisão, que esse modelo precisa durar muito tempo, que ele vai me servir até de documento inicial do caso, eu vou usar um tipo de gesso melhorado, mais resistente. Se eu preciso de um modelo simples, inicial do caso, só para mim estudar o caso do paciente, eu tenho um tipo de gesso menos resistente, mais fraco um pouco, e que eu trabalho bem para esse tipo de situação. Então nós temos 5 tipos de gesso: gesso tipo 1, gesso tipo 2, conhecido por gesso comum, o tipo 3, conhecido como gesso pedra, o tipo 4, que é o gesso densita ou gesso pedra melhorado, e o tipo 5, que é o gesso pedra de alta resistência. Então daqui vocês já percebem, se eu quero um modelo com mais precisão e que ele precisa ter mais resistência, eu vou usar um gesso melhor, tipo de gesso que já tem uma alta resistência. Se eu vou fazer um modelo simples, eu posso usar um gesso tipo 2, um gesso comum. Então, no mercado, nós temos várias marcas de gesso. Então, tá aqui, gesso pedra tipo 3, aqui o comum tipo 2. Aqui, já começam gessos mais resistentes, que é o caso do 4 e do 5. As características sobre a manipulação dos gessos são as seguintes. A água e o gesso devem ser medidos de acordo com a instrução do fabricante. Então, eu comprei o gesso, eu primeiro vou ler o que o fabricante me recomenda na quantidade de água e pó. Um detalhe importante: primeiro é melhor a gente colocar a água na cuba e depois o gesso. A incorporação das partículas durante a manipulação, da espatulação, é melhor quando eu coloco a água primeiro na cuba e depois eu venho com o gesso. Para evitar bolhas, que são muito ruins para o modelo, eu posso usar um anti-bolhas, que é um produto que eu coloco na mistura do gesso com a água, ou eu posso usar um aparelho chamado vibrador, que a gente liga na tomada, coloca lá a moldeira, em cima, e vou despejando o gesso. O gesso vai incorporando e copiando os detalhes sem dar bolhas. E o material usado na manipulação do gesso é o mesmo que a gente usa aí para a espatulação do alginato, que são as cubetas, as cubas de borracha, e as espátulas plásticas ou de aço. Sempre seguir a recomendação do fabricante para o gesso que eu comprar, mas em média a relação água e pó é estabelecida na seguinte proporção. Se for um gesso comum, eu vou usar aproximadamente 45 a 50 ml de água para 100 mg de pó. Se for um gesso pedra, aproximadamente de 30 a 35 ml de água para 100 gramas de pó. Se for um gesso pedra melhorado, aproximadamente 20 a 25 ml de água para 100 gramas de pó. Então percebam que sempre é a mesma quantidade de pó que eu uso na mistura. O que vai mudar com relação ao tipo do gesso que eu estou usando é a quantidade de água. Então percebam que quanto melhor o gesso, menos água eu tenho na sua mistura. Vou mandar o vídeo mostrando a manipulação dos gessos para vocês. Eu quero só chamar a atenção para uma coisa que eu não tinha falado, aproveitar aqui, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, e de Covid-19, é para desinfecção do molde. Então, quando eu faço uma moldagem, seja com alginato
ou seja, com silicona, é muito importante que eu faça a desinfecção desse molde antes de vazar o gesso ou antes de mandar para o laboratório de prótese. Então, se eu faço uma moldagem com alginato, a sugestão é que eu borrife hipoclorito de sódio a 1% naquele molde. Então, moldei o paciente. Primeira coisa que eu vou fazer é enxaguar esse molde, né, para tirar resto de saliva, sangue, né, o que tiver ali. E aí eu vou, se for alginato, borrifar hipoclorito de sódio a 1%. Em 10 minutos, né, você borrifa, deixa lá quietinho, em 10 minutos ele já está desinfetado. Se eu moldo com silicona, mesmo processo, eu enxago e a sugestão é que eu deixe o molde imerso por 10 minutos em ácido peracético a 0,20%. Então eu deixo 10 minutos, aí eu tenho que enxaguar de novo, porque o ácido peracético não pode ficar no modelo, no molde, e aí sim eu vou passar para outra fase, né, da manipulação aí desse molde. Ok? Um abraço, aguardem as próximas aulas.